Queremos agradecer a Deus por mais este novo momento de estudo da palavra de Deus, né? Com um tema muito abençoado, uma realização da obra de Deus. Quais seriam os ingredientes para o bom andamento da obra de Deus em mim e através de mim? Isso é um tema muito abençoado para que nós possamos hoje estar discorrendo juntos em família. Vou projetar aqui. Os irmãos têm total liberdade para fazer pergunta. Todos estão enxergando? Amém, né? Todos conseguem Amém. enxergar? Amém, pastor. Amém. Irmão Joel, você já falou. Uma coisa que é fundamental para que a gente possa já iniciar esse start muito abençoado. É fundamental que a gente possa, primeiramente, entender a obra de Deus em nós e através da nossa vida. Veja, a irmã Antônia já está, antes da lição, ela já está entendendo esse mistério. Porque se a obra só funcionar em mim, é muito pouquinho. É como se a gente estivesse escondendo um tesouro, né? O tesouro está escondido em vaso de barro. Isso é uma grande realidade, né? Porque a excelência não está na gente, não é nossa. Ela está em nós, mas não é nossa. Só que é fundamental que a gente possa também dividir nada mais, nada menos daquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que nós sentimos da parte de Deus, a alegria da salvação. É a coisa mais importante também que a gente tem que entender, que Deus não nos priva das dificuldades. Mas mesmo em momento de dificuldade, nós temos alegria. Às vezes o ímpio encontra a gente, né, alegre e fala assim, como é que pode você estar na mesma prova que eu e você estar com um sorriso nos lábios? Esse é um grande mistério. É saber ter equilíbrio no momento de dificuldade e também agradecer, seja na dificuldade, que seja a bonança. Vamos olhar aqui rapidamente. Como fazer a obra de Deus? Realização da obra de Deus. Como? Quais seriam os ingredientes para o bom andamento da obra de Deus? Em mim e através de mim. Porque no mundo tem um ditado, não sei se você já ouviu falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe o que é? A pessoa dá as indicações corretas, fala tudo de bom, mas com a vida ela prega completamente errado, né? Então eu creio que a nossa vida, ela tem que gritar mais alto do que as nossas palavras. A nossa vida, a minha e a sua vida, ela tem que ser uma pregação, na verdade, né? Sem ser religioso, eu repito isso sempre, sem precisar colocar uma capa de religiosidade, na nossa simplicidade, nas nossas escolhas, no nosso convívio com as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus ou que já conhecem e se afastaram por algum motivo ou por outro. Então, assim, na naturalidade, nós servimos a Deus e esse servir a Deus de uma maneira consciente, plena e tranquila e natural, atrai pessoas. Então, aqui, quais são alguns ingredientes da obra de Deus na minha vida e através de mim? Vamos olhar aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, eu recheei de versículo para que você possa em casa depois pegar e ler, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, né? A obra de Deus em mim. Seja firme e seja constante em mim, sabendo sempre abundantes na obra do Senhor, através de mim, entendeu? Eu ser firme e constante é abundante. Então, a obra ela já passou o segundo plano. Ela já passou por mim e eu já estou sendo o canal de bênção. Quando esse versículo aqui, ó. Firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho, em outras versões, fala a vossa labuta, a vossa dificuldade, né? O vosso trabalhar não é vão no Senhor. Agora, uma coisa que é fundamental que a gente possa entender, já para abrir esse prisma aqui, é que todo trabalho se fadiga. Entendeu? Todo trabalho existem renúncias, entendeu? Existem prós e existem contra. Então, é fundamental que a gente possa estar disponível para que Deus possa estar nos usando com a nossa identidade. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Deus quer usar você da tua identidade, do seu modo de ser, crente, obviamente, do seu modo de falar, do seu modo de pensar, de agir de uma maneira automaticamente equilibrada e à luz da palavra de Deus, porque, na verdade, é naturalidade que as pessoas que te conhecem, elas podem ser tocadas. Vamos continuar aqui, então. Alguns ingredientes. Tem aqui, ó. O primeiro ingrediente é visão. O segundo é oração. O terceiro é relacionamentos firmes. O quarto é uma estratégia, né? E o quinto é ação. A visão é o primeiro e o último é a ação, né? Então, assim, ó, oração, né? Vamos discorrer
tópico por tópico. O estudo é bastante grande, mas nós vamos fazer vários dias da semana para que nós possamos concluir esse estudo. Mas eu peço que os irmãos participem, porque verdadeiramente esse estudo vai dar fruto nas nossas vidas, na minha vida principalmente. Eu que estou passando, eu também aprendo muito toda vez que eu leio esse estudo. A visão, né? O que é a visão? É um propósito pessoal ou em grupo. Ou seja, já vou aplicar essa palavra. Nós tivemos uma visão de fazer um culto nas casas, né? Começamos a orar, apareceram algumas pessoas, e dentro dessa visão, a visão foi tomando forma, porque, na verdade, nós preparamos antes um projeto para que essa visão viesse a se concluir, né? Que é o projeto hoje que não se chama igreja. Mas o projeto já existia, mas a visão é o pontapé inicial através da ação. Eu vou ler aqui rapidamente um outro projeto abençoado, o culto das irmãs. O culto das irmãs, vocês começaram a fazer com algumas irmãs, depois chegaram outras, depois chegaram outras. Agora, até as irmãs que participaram estão querendo participar mais e mais. Algumas pessoas que não fazem parte ainda do corpo da igreja, né? Que não fizeram alguma visita, eu já estou sabendo que essas pessoas já querem participar. Por quê? Porque vocês praticamente iniciaram um projeto, tiveram uma visão do céu, e essa visão gerou unidade. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. Um propósito pessoal ou um propósito em grupo. Essa visão foi uma visão em grupo. Ser líder não é somente ter uma grande vontade de estar na frente de uma obra, uma célula ou um cargo na igreja, mas é uma chamada que provém de Deus, ou seja, um desejo de ganhar almas para o reino de Deus. E esse desejo não provém do homem, do ser humano, mas é o próprio Espírito Santo que coloca essa chama inteiramente no coração desejoso em poder ser um membro útil do corpo de Cristo. Alguém quer fazer alguma observação, já para a gente começar dando oportunidades, né? Então, isso aqui, ó, essa vontade de ser líder, ela provém do Senhor. Só que tem uma coisa, quando a pessoa tem vontade de exercer uma liderança, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa positiva. Só que se essa liderança vier de Deus, ela vai ser carregada de atributos para que ele possa suportar ou ela suportar o peso. Porque ser líder não é brincadeira, entendeu? Tanta gente, às vezes, quer ser líder, mas não basta ter carisma. Pode ser uma pessoa carismática, pode ser uma pessoa que sabe conversar bem, pode ser uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, mas se a chamada não provém da parte de Deus, as coisas não fluem, não acontecem. Se a pessoa está tentando puxar só para o próprio lado, para o próprio ego, não adianta. A grande e real chamada provém daqueles que querem ganhar almas. Porque o único objetivo de Deus na terra é almas, são almas, né? Deus não está preocupado da casa nova, da carro novo, mudar da chave, nada disso. Tudo isso pode acontecer, amém. E bem venga. Só que o foco de Deus na terra são almas. Amém? A visão de Deus na terra de mandar seu filho foi resgatar o que tinha perdido. Ou seja, buscar para si os que estavam nas trevas, trazendo-os para a luz. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, ó. O reino de Deus, e desse jeito provém do homem, do ser humano. Mas é o próprio Espírito Santo que coloca essa chama internamente no coração de desejo de poder, um membro útil do corpo de Cristo, já falamos. O ingrediente número 1 para a obra de Deus seja feita é visão. Aí nós vamos entender por quê. O arquiteto, antes de construir, olha só aqui, o arquiteto, antes de construir, olha a palavra aqui, ó. O arquiteto, antes de construir, desenha planos, faz um projeto completo. Deus, antes da criação do universo, tinha um propósito eterno. Uma clara e definida visão do que queria construir para a eternidade. Então, às vezes, eu falo até com os irmãos a respeito disso. Qual é o propósito para essa semana? Qual é o propósito mensal? Qual é o propósito anual? É fundamental que a gente possa ter um objetivo. Seja um objetivo na área pessoal, seja um objetivo na área espiritual, seja um objetivo na área material, seja um objetivo na área social,
seja um objetivo na área conjugal. A vida é feita de step by step. Às vezes, infelizmente, o que acontece? A pessoa vai, no Brasil, fala empurrando com a barriga, né? O ano vai passando o tempo, vai passando os meses, e não acontece nada. Por quê? Porque não tem uma visão estabelecida daquilo que verdadeiramente quer para a própria vida. E, acima de tudo, colocar diante de Deus essa visão. Eu vou dar um exemplo na área espiritual e na área pessoal também, né? Na área trabalhista, um exemplo. Eu quero crescer dentro da presença de Deus. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Ok. Eu quero ser mais cheio de Deus. Eu quero conhecer a palavra de Deus. O segredo é ler a palavra de Deus. Eu quero ser mais cheio, dedicar a vida em oração. Eu quero poder prosperar na vida secular. Tem que ser enriquecido de conhecimento, né? Fazer uma universidade, ou estudar inglês, ou melhor, melhorar. Ah, pastor, mas as coisas só acontecem para quem faz tudo isso? Absolutamente. Tem pessoas que não têm nenhuma coisa nem outra e conseguiram sucesso. Só que, na verdade, isso ali é duas tangentes. Depende do tipo de sucesso que a pessoa está procurando. Então, é fundamental que a gente possa ter uma visão, né, daquilo que a gente quer para a nossa vida e colocar essa visão diante de Deus. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque é fundamental a gente exemplificar. Tem alguns irmãos entre nós que têm vontade de fazer faculdade. Glória a Deus! E por que não? Ah, mas na minha família, pastor, ninguém nunca fez. Você vai ser o primeiro, em nome de Jesus. Alguém vai ter que romper essa barreira. Você pode dizer um amém? Então, assim, é fundamental que a gente possa ter pessoas do nosso lado que tenham esse mesmo prisma, essa mesma visão. Porque se você anda com pessoas que só querem desanimar, com pessoas que não prosperaram, com pessoas que não progrediram espiritualmente, na vida pessoal, na vida social, né? As pessoas que só vivem ranzinza, que não tem amigo, que não fala com ninguém. Aí vê você todo solar. Aí você, assim, ó, ou a pessoa vem para o seu lado para, de repente, modificar o ponto de vista dela, ou senão não tem como. Gera uma incompatibilidade. Mas vamos continuar aqui. Uma visão, né? Um arquiteto, antes de construir, desenha planos. O nosso próprio Deus, ele projetou na eternidade tudo aquilo que nós vemos hoje. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais, tudo pronto, tudo organizado pelo nosso Deus. Então, eu falo sempre, Deus não nos está preparando a bênção para as nossas vidas. Deus está nos preparando para a bênção, porque tudo aquilo que é para se manifestar na minha, na tua vida, já está pronto. E basta que eu e você esteja pronto para receber aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, né? Uma visão perfeita. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bendito o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. A visão de Deus para a tua vida, eu quero aplicar essa palavra, a visão de Deus para a tua casa é abençoar a tua família. É abençoar a tua casa, sem querer ser exagerado. À luz da palavra de Deus, bendito seja Deus Pai, o qual abençoou, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, Deus está preparando você, crente, para que essas bênçãos possam se manifestar. Sabe por quê? Porque se a bênção se manifesta antes do tempo, a bênção pode virar maldição. E Deus não vai perder para ninguém. Deus não perde. Então, o que acontece? Ele está esperando que eu e você se coloquemos na posição para que ele possa derramar aquilo que ele quer derramar na nossa vida. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, Deus não derramou ainda porque ele está nos dando maturidade para que isso possa se concluir de uma maneira plena. Jesus, ao vir ao mundo, antes de iniciar o seu ministério, tinha uma clara visão do que vinha de ficar, né? Estamos falando de visão. É fundamental que você possa ter uma visão. Quais são os ingredientes, pastor, para um bom andamento da obra de Deus na minha vida? Em todos os aspectos. O primeiro ingrediente é visão. Qual é a tua visão para você mesmo, do teu futuro? O que é que você está fazendo para que essa visão possa se concretizar? Quais são os ingredientes que você está acrescentando a esta visão para que esta visão possa virar uma realidade? O que é que você tem feito por essa visão? Ou essa visão está guardada na gaveta? Então, é fundamental que você possa preparar a visão, colocar diante de Deus
né? E piano, devagarinho, colocando em prática aquilo que já tem, que você já está organizando para fazer. A palavra que sintetiza a visão de Deus do Senhor Jesus é a palavra igreja. Cristo declarou: eu edificarei a minha igreja. Ele fala assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, né? Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então, Jesus já está com a visão já predestinada da vitória da igreja, onde? Antes da fundação dos tempos, prima da fundação dos séculos, Deus já tinha predestinado a igreja. A igreja é como um corpo único. A igreja é gloriosa e é vitoriosa, e todos aqueles que fazem parte da mesma. O que é a igreja? Né? Olha aqui, o que é a igreja? Alguém pode abrir o microfone e falar alguma coisa? Quem quiser, obviamente, deixar o microfone aberto e ficar... Quem quiser falar alguma coisa, deixar algum versículo, fazer uma observação, fica à vontade. Igreja é o conjunto, o corpo de Cristo. Amém. Todos nós que estamos congregando somos como uma igreja. Todos nós como com os membros, pernas, braços, corpo e Cristo como a cabeça. Exato. Ótimo, ótima observação. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes nós temos um modo de dizer, vamos para a igreja, né? Vamos para o templo, né? Nós chamamos o templo de igreja, mas, na verdade, não é igreja o templo. O Júnior respondeu, né, Júnior? Respondeu agora aí. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Porque nós somos templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Morada do Espírito Santo. Então, a igreja somos nós. O que é fundamental? Aquele lugar onde a gente congrega é um lugar consagrado, é um lugar sacro, é um lugar santo, ok. Mas quando a gente vai embora e fecha as portas, Deus não fica ali. Quando a gente vai embora e fecha as portas, Deus vem conosco, para o nosso trabalho, para a nossa casa. Deus ele está conosco 24 horas. Isso aqui não é simplesmente uma figura de linguagem, é uma realidade. Para aqueles que crêem, né? Quem não crê, não, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, assim, a nossa oração é para que o Espírito Santo possa tocar nos corações para que eles possam entender, ou melhor, receberem essa revelação da parte do Senhor, porque verdadeiramente o evangelho é revelado. Júnior já respondeu agora aí, glória a Deus, Júnior. Hoje, equivocadamente, se chama igreja a um edifício material onde as pessoas se reúnem para realizar o culto do Senhor. A igreja é uma comunidade de homens e mulheres que, reconhecendo a Cristo como Senhor, têm nascido de novo, juntos formam o povo de Deus, que é o corpo, uma coisa linda aqui, ó, corpo espiritual de Cristo e todas as suas funcionalidades. O que é que significa todas as suas funcionalidades? Alguém pode dar um exemplo, por gentileza? O corpo espiritual com as suas funcionalidades. Qual seriam essas funções da igreja? Um corpo espiritual com as suas funções. São os dons espirituais? Dom de revelação, dom Glória a de... Deus. Aí não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, foi o Senhor. Glória, exatamente. Porque se é um corpo espiritual, não pode ser movimentos físicos somente. São os dons, né? Os dons do Espírito, né? Fé, dom de curar, profecia, o corpo espiritual com todas as suas funcionalidades. Aquele que foi o que Paulo falou, eu gosto que alguém fale em língua, mas muito mais que profetize, porque quem profetiza edifica a igreja, edifica o corpo espiritual. Então é fundamental que você e eu possamos a cada dia buscar dons espirituais. Viu, querido? Então, assim, hoje o culto já está assim, avançando. Da visão de Deus, ela quer para mim, para a tua vida, uma preparação, uma santificação. Para quê? Para que esse corpo espiritual possa funcionar. Esse corpo espiritual possa ser colocado em prática, em movimento, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, ó. A irmã Antônia já convidou um povo para ir para a igreja. Mas não é só convidar para ir para a igreja. Não é só convidar para ir para a igreja, né? Um exemplo. Tá entendendo? Não é só convidar para ir para a igreja.
São miúdas. Antes não põe dizer que dura. Eu estava falando aqui rapidamente, deu uma interrupção rápida, mas vamos concluir aqui então. Não é questão de convidar para vir no templo, mas a questão é ter da parte de Deus uma visão para falar do amor de Jesus. Transmitir aquilo que se tem, uma coisa que é fundamental. Não se pode transmitir aquilo que não se tem. A pessoa pode até tentar, mas mais cedo ou mais tarde vem fora aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, a visão, quando ela vem da parte de Deus, ela é clara, nítida e transparente. Vamos continuar aqui rapidamente. A igreja é uma comunidade de homens e mulheres que, reconhecendo a Cristo como Senhor, têm nascido de novo, juntos formam um povo de Deus, que é o corpo espiritual de Cristo em todas as suas funcionalidades. As 3 características da igreja, vamos ler aqui rapidamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um segundo só aqui que eu vou... Ok, estava dando microfone aqui. Nós já consertamos já. As 3 características da igreja. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Jesus é o paradigma. É o paradigma, ou seja, o modelo a ser seguido e imitado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aqui agora, qualidade. 3 características da igreja. Eu quero que você agora preste muita atenção. Qualidade, unidade e quantidade. Vamos falar de cada tópico para que a gente possa falar com calma. Ele mesmo conheceu uns como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Qual é a qualidade? Aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a qualidade da nossa vida cristã, ela não é somente para um adorno pessoal, para que o meu ego possa ser engrandecido. Não. Tudo aquilo que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, essa funcionalidade é para benefício do corpo, era para aperfeiçoamento dos santos. É para aperfeiçoamento dos santos. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, ela serve para que um possa completar o outro. Eu lembro que uma vez eu te falando com o irmão a respeito disso aí, que nós não somos iguais, somos diferentes. E essa é a beleza da igreja. Por quê? Porque na nossa diversidade nós nos completamos, né? Tem quem canta, tem quem prega, tem quem evangeliza. Vamos falar de igreja. Tem quem arruma a cozinha, tem quem arruma a cadeira, tem quem toma conta da criança, tem quem trabalha com missão, tem quem trabalha com libertação, tem quem faz culto na casa. Meu Deus, tem milhões e milhares de coisas que a gente possa fazer. Tem quem faz visita e, acima de tudo, um dos mais importantes, tem quem faz a intercessão. Para mim, é o grupo mais importante da igreja, porque a igreja que não tem intercessão, que não ora, não é igreja. Tem pessoas que nós nunca vamos ver no púlpito, mas são pessoas que são indispensáveis na igreja. Por quê? São pessoas que estão ali com o joelho dobrado, intercedendo pelo corpo, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa salvar, para que Deus possa curar. Então, como corpo de Cristo, trabalhamos em sintonia e em qualidade. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, perfeita maturidade, ou varão perfeito. Quando a Bíblia fala de varão perfeito, aqui engloba todo mundo, né? A varonilidade perfeita é o homem perfeito diante de Deus, o homem e a mulher cheio da presença de Deus, que busca o Senhor, né? Que busca o Senhor de dia e de noite, quando tem tempo, no trabalho. Ah, pastor, mas eu tenho que estar dentro de casa, trancado no quarto. É uma opção também, mas você pode falar com Deus no seu trabalho. Você pode estar com a mente em espírito, orando dentro do ônibus, ou dentro do metrô, ou dentro do carro, ou andando de bicicleta. Pode estar concentrada, falando com o Senhor, pode estar intercedendo pelas pessoas, pode ver alguém na rua, de repente você está orando em espírito pela pessoa. Qualidade. Aperfeiçoamento do santo. Encontrar uma pessoa, fala do amor de Deus, fazer evangelizar, dar um bilhetinho. A pessoa vai perguntar como é que você se sente, aí você vai derramar sobre ela aquilo que você recebeu, né? Unidade. Tem vários exemplos aqui de Efésios, né? Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Unidade. Congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus quer trazer tudo para ele. Congregar todas as pessoas em Cristo. Uma unidade na fé. Por quê? Porque Deus é um só. Né? Existem milhares de denominações, mas o Deus que nós servimos é um só e mesmo Deus. E nós não temos nenhum problema de saudade, de participar de outras denominações. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o mesmo. Né? Existem diversidades de visão, né? Visões diferentes, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Agora, a coisa mais importante que nós não podemos negar são os frutos. Porque a Bíblia fala que a árvore se conhece dos frutos. Então, se você vê uma árvore toda cheia de folha, falando bonito, toda bonitona, mas se não tiver fruto, pode sair fora, porque pode ser pé de aroeira, pode ser da amargano, não? A árvore se conhece pelo fruto, diz a palavra de Deus, pelo fruto conhecereis as árvores. Então, a qualidade, aperfeiçoamento dos santos, unidade, né? Congregar em Cristo todas as coisas, e a quantidade, ou seja, vindo ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e os que estavam perto. Ou seja, a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas, independente do modo de pensar da pessoa. Às vezes a gente encontra uma pessoa que é muito difícil de cabeça, mas a salvação é um mistério. Por quê? Às vezes, não, mas eu vou falar de Jesus para essa pessoa, não, porque eu já conheço, não gosto de crente, não gosto de igreja. É um grande mistério, por quê? De repente você fala, a pessoa se converte. E às vezes tem uma pessoa que a gente pensa que é fácil de evangelizar, e às vezes a pessoa está com o coração duro. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo a você que o evangelho, a revelação de Deus para o homem é um mistério. Muitos daqueles que nós falamos, vai estar lá, naquele dia, de repente não estará. E muitos que nós falamos, não, esse jamais vai estar lá. Vai estar na porta nos recebendo. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Por quê? Porque nós não sabemos. Só Deus sabe esse grande mistério. Então, o nosso maior objetivo é falar do amor de Deus. Evangelizar, falar do amor de Cristo, preparar uma visão bem estabelecida daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Trabalhar em unidade como um corpo de Cristo. Na nossa diferença, nós vamos nos completar como um quebra-cabeça, e também de uma maneira quantitativa, né? Congregar tantos que estão perto como que estão longe. A vontade de Deus para a terra é que todos possam passar pela salvação. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Olha só aqui, João 17, na oração sacerdotal, ele fala: qualidade, santifica-os. Isso é Jesus orando. Unidade, para que todos sejam um. Quantidade, para que o mundo creia. Né? Em uma oração tem tudo, tem santifica-os
para que todos sejam um, para que o mundo creia. Qualidade que produz unidade, que produz quantidade, né? Qualidade, quando eu invento qualitativo, quando eu começo a trabalhar para Deus de uma maneira qualitativa, disponho o meu tempo, renuncio a algumas coisas que estão tirando o meu tempo de buscar a presença de Deus. Na verdade, isso aí é indispensável. Qualidade que produz unidade, que produz quantidade. 1 Coríntios 3, fala assim, ó, qualidade, ouro, prata, pedra preciosa, unidade. A falta de unidade revela a falta de qualidade. Sois carnais. Quantidade. Cada um veja como edifica, né? Vamos continuar aqui para que a gente possa entender o contexto. Apocalipse 21, 9 e 21 fala assim, a visão da igreja, da esposa do Cordeiro, me mostrou uma grande cidade santa, versículo 10. Na descrição que segue da igreja, se pode ver 3 características de qualidade, unidade e de quantidade. Qualidade, unidade e quantidade. Lá em Apocalipse fala sobre ouro, prata preciosas, né? Qualidade. A falta de unidade revela a falta de qualidade. E cada um veja como edifica, né? A comunidade que Deus se propôs em levantar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos falando sobre a visão, qualidade, unidade e quantidade, né? Um dos ingredientes. Preparar antes de agir, né? Ah, não, eu vou começar a fazer, pastor, eu vou... Às vezes demora muito mais para a coisa acontecer. Prepara antes. Estabelece uma visão. Estabelece um propósito. Vê aonde você quer chegar com aquilo. Não, eu vou fazer isso porque fazendo isso eu quero chegar ali. Então, quando você prepara, quando você tem da parte de Deus uma visão em todos os aspectos, para a sua vida pessoal, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual, para a tua vida trabalhista, prepara antes, projeta antes, vê onde você está e vê onde você quer chegar. Quais são os ingredientes necessários para que essa visão possa ter sucesso? Qual é o primeiro step? Qual seria o segundo step? Qual é o terceiro step? Isso aí você tem que pegar um caderninho anotando, porque é fundamental que você possa anotar step by step, porque não tem como fazer um salto quântico, porque quando chegar lá na frente e fazer um salto quântico, salta do degrau 1 para o degrau 10, aí quando chega o momento que você precisa da lição do degrau 5, você não tem. Então são lições que nós vamos aprendendo dia após dia, que Deus permite, para que possa gerar no nosso coração maturidade, ou melhor, aperfeiçoamento dos santos. Comunidade que Deus se propôs a salvar. De acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, olha só, quer levantar uma igreja gloriosa e santa, sem mancha, sem ruga ou coisas semelhantes. Efésios 5, 26 e 27. Edificada com ouro, prata, pedras preciosas, 1 Coríntios 3, 11 e 15, até que todos cheguemos à medida da estatura e da plenitude de Cristo, ou seja, para que nós possamos alcançar maturidade. Em termos práticos, isso significa, olha aqui, uma igreja integrada por famílias que vivem em paz. Isso aqui nós temos que memorizar. Olha só que maravilhoso esse comentário aqui, ó. Em termos práticos, o que significa, pastor? Qualidade, unidade e quantidade. Uma igreja integrada por famílias que vivem você pode falar, paz. Você já viu? Exatamente em paz. Tem muita gente que está dizendo que está servindo a Deus, mas só está em guerra. Guerra com família, guerra com os amigos, guerra entre igrejas. Guerra... Meu Deus! Pessoas que não conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Por quê? Porque não tem paz de espírito, não tem da parte de Deus uma visão estabelecida daquilo que Deus tem para a própria vida. Foi o tema que nós vimos ali, ó. Como desempenhar a obra de Deus em mim e através de mim. Às vezes quer fazer através, mas nele, na pessoa mesmo, Deus ainda está trabalhando. Né? E esse trabalhar de Deus na nossa vida só vai terminar quando formos arrebatados. A nossa casa está em trabalho. Deus todos os dias está trabalhando em nós. Olha só,
famílias que vivem em paz, em harmonia, maridos ternos, sábios, amáveis, esposas submissas de caráter afável e aprazível, filhos respeitosos, obedientes, rapazes e moças que cheguem virgem ao casamento, anciões honráveis e venerados pelos mais jovens. Aqui fala sobre vários núcleos da igreja. Crianças felizes criadas no amor do temor do Senhor, homens trabalhadores, responsáveis, dirigentes fiéis, mulheres virtuosas, alegres, cheias de boas obras, um povo diferente formado por discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados e íntegros. Meu Deus! Será que todas essas virtudes estão em nossos corações? Não é fácil, vamos admitir, porque nós somos seres humanos. Mas é isso que Deus requer de nós. Quando nós temos da parte de Deus uma visão bem estabelecida e equilibrada, quando Deus coloca na alma do homem e da mulher uma visão, automaticamente sobre nós gera o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, autocontrole. Então, assim, a gente não tem como transmitir pau com pau, pedra com pedra, como na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Não, nós servimos a Deus, né? Discípulos que aprendam com humildade, pacientes. Como é difícil ser paciente hoje, ter uma visão paciente, mansos. Queremos ter a nossa razão, justos, né? Mesmo diante de injustiça, mesmo diante de iniquidade, nós mantemos a nossa postura de justiça. Por quê? Porque nós servimos a Cristo. Generosos, sinceros, bons, felizes, honrados e íntegros. Discípulo cujo estilo de vida é amar. Quando a palavra discípulo, ela fala todos aqueles que estão na presença de Deus, aquele que tem prazer em falar do amor de Deus. É um discípulo. Você que tem prazer de falar do amor de Deus, a sua vida é uma pregação. Então, automaticamente, você é um discípulo de Jesus. Estilo de vida de amar, perdoar, servir. Estamos já concluindo. Confessar suas faltas, obedecer, como é difícil. Cumprir, sujeitar-se às autoridades, pagar os impostos, ser sempre verazes, confiar em Deus, amar ao próximo. Olha aqui. Ajudar, compartilhar com os necessitados, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Como é difícil a pessoa ter uma visão como essa. Às vezes tem muitas pessoas que podem até chorar com você. Na dificuldade está ali, chora. Mas quando Deus te dá a vitória, se afasta. Sabe por quê? Porque não tem coragem de levantar uma bandeira de vitória junto contigo. Esse tipo de pessoa não tem como estar no rol da tua vida, né? Podemos orar, podemos jejuar por uma pessoa, vamos pregar para que Deus possa... Mas como é que você vai colocar uma pessoa que não quer teu bem? Como é que nós colocaremos do nosso lado uma pessoa que tem ciúme, que tem inveja, que às vezes até chora com os que choram, mas não se alegra quando você recebe vitória? Você quer saber quem gosta de você? Saber quem gosta de você é quando você tiver uma vitória, a pessoa bater palma. Quando você tiver uma vitória, a pessoa se alegrar. Bater palma no modo, a pessoa se alegrar, fala, glória a Deus, Deus te abençoe, coisa linda, foi maravilhoso, estou feliz com a tua vitória. Porque geralmente chorar com o que chora não é difícil, não. Mas o mais difícil é se alegrar com os que se alegram, né? Ser um com os irmãos, desenvolver bem por mal. Olha aqui, dar em troca do mal bem, sofrer as injustiças, dar graça sempre em tudo, vencer a tentação, viver o gozo do Senhor, orar sem cessar, dar testemunho de Jesus Cristo, ganhar outros para Cristo, fazer discípulos, pôr seu dinheiro em seus bens e serviços, generosidade, sobre todas as coisas, amar a Deus como todo o seu ser. É fundamental que a gente possa ter uma raiz na presença de Deus. Deus, ele tem que ser a nossa suficiência. Vou falar uma coisa muito rápida para a gente concluir essa página agora e vamos terminar por aqui. Querido, Pastor, pode falar. Ferrazes é o que é isso? Ferrazes. Verazes. É, confiar em Deus. Hã? Ferrazes. Verazes. Verazes. Verazes é verdadeiro, verdadeiro. Entendeu? Pessoas que têm uma consciência verdadeira, justa, íntegra, limpa. O mundo pode estar todo errado, mas eu continuo na presença de Deus. O mundo pode ser injusto, mas eu quero ser justo porque eu sirvo a Deus. Ah, mas as pessoas agiram errado comigo, mas eu vou agir certo, porque eu sou veraz, eu sou verdadeiro.
Entendeu? Então, o que acontece? O mundo faz de tudo para querer tirar o equilíbrio da igreja. Por quê? Porque quem está embaixo quer tirar quem está em cima. Aí você fala, pastor, o que é isso? Está embaixo ou está em cima? É estar diante de Deus. Estar na presença de Deus. Na verdade, não é um privilégio egocentrista. Não. É um privilégio de você poder manter o equilíbrio diante de decisões. Que às vezes pode ser até decisões contrárias, entendeu? Até a você mesmo. Né? Desfavoráveis, vamos fazer assim, mas mesmo sofrendo, nós continuamos mantendo a nossa veracidade, né? Veracidade é ser verdadeiro. Ah, tem muita gente mentirosa, mas nós somos verdadeiros. Ah, mas vamos fazer isso aqui porque ninguém vai ver. Não, não, nós vamos fazer nada, porque Deus, ele é o nosso testemunho, e Deus, ele é presente, ele é onipotente. Deus vê todas as coisas. Então, por servir a Deus e por amar a Cristo, nós continuamos a ser verazes, a ser verdadeiros. Podemos continuar? Alguém tem outra pergunta? Ser generoso, todas as coisas, né? À medida em que progredimos em qualidade, progredimos em unidade. Tá vendo aqui? Porque a unidade é fruto da qualidade, assim como a divisão é evidência da imaturidade. Alguém pode me dar algum exemplo disso aí? Quantas pessoas que são crentes, quantas pessoas que às vezes falam que servem a Deus, entendeu? Mas não conseguem se unir. Não dá a paz do Senhor, não... Eu vou falar uma coisa a você muito séria. Não está gravando aqui hoje para que você possa memorizar isso. Ó. Você pode ter 1000 inimigos, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Por quê? A irmã Rita já falou. Porque nós somos verdadeiros. Se encontrar a gente no verdureiro, nós somos aquela mesma pessoa. Se encontrar a gente na igreja, nós continuamos aquela mesma pessoa. Se encontrar trabalhando, nós somos a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque existe na nossa vida uma maturidade. Não tem necessidade de colocar uma capa de cristão. Só para o domingo, só para o sábado. Não. As pessoas têm que ver em você e em mim uma maturidade cristã para lidar com situações contrárias, para lidar com adversidades, né? Olha aqui, à medida que nós progredimos em qualidade, progredimos em unidade. Quando você está servindo a Deus, quando você serve a Cristo, quando você adquiriu da parte de Deus uma visão pura, nítida, ampla para todos, você não tem nenhum problema de se unir, de ser um com os irmãos, né? Um com o corpo de Cristo. Só que, infelizmente, nem todo mundo entende. O que acontece? Porque o fruto da qualidade, tá vendo? A unidade é fruto da qualidade. Nós temos prazer de estar perto, temos prazer de fazer culto no lar, nós temos prazer de fazer o culto entre as irmãs, a célula que fez das irmãs, né? Por quê? Porque nós temos prazer de trabalhar juntos em unidade, né? Assim como a divisão é evidência de imaturidade e carnalidade. As pessoas que não têm prazer de trabalhar junto, as pessoas que não têm prazer de comungar as coisas de Cristo junto, elas estão demonstrando a própria imaturidade. E a imaturidade, ela gera uma outra coisa. Eu quero já vou deixar essa observação aqui. A imaturidade, ela gera aí uma esterilidade. A pessoa, às vezes, quando é imatura na presença de Deus, ela fica estéril. Ou seja, parece que tá cheio de Deus, mas não tem fruto. Então, assim, a visão da parte de Deus nítida é salvar almas. Então, assim, hoje o Espírito Santo está nos apertando para que a gente venha entender que o nosso bem maior na terra, diante de Deus, é ganhar almas. O que Deus espera de mim, de você, é isso. As outras coisas virão, sim, pastor. Todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Mas o maior que nós temos que fazer é ganhar almas. Amém. Alguém quer falar? Irmã Rita, pode falar, irmã Edmilson. Alguém quer fazer uma observação? Nós já estamos concluindo essa página, né? 1 Coríntios 3, 1, 4. Os filhos de Deus, como irmãos que somos, devemos formar uma só família aqui na terra, que é a família de Deus. Isso é, família de Deus. É uma família interdenominacional. Nós temos hoje na nossa igreja pessoas que eram da Batista, outro que era de cá, outro que era de outra igreja, pessoas que vieram do mundo, pessoas que se converteram, pessoas que se batizaram, pessoas que, na verdade, não estavam mais congregando em lugar nenhum. Qual é o problema? Nós estamos servindo a Cristo. A coisa mais importante é que ninguém pode ficar de fora. Vamos ler isso aqui rapidamente. Unicamente assim devolveremos ao evangelho sua plena credibilidade diante do mundo. A nossa unidade, ela vai gerar credibilidade.
Não sei se você está entendendo esse mistério. Quando nós somos um, por exemplo, teve uma irmã aqui que recebeu uma visita, né? Vocês sabem, né? Não é notícia. E perguntaram a ela, como é que você se sente na igreja? Isso é lindo. Ela falou, eu me sinto muito bem. Eu me sinto maravilhosamente bem. Agora, imagine se essa irmã não se sentisse bem. O que é que ela passaria? Entendeu? Só que, geralmente, quem não se sente bem é porque não faz parte do corpo. É uma prótese. Tá engessada, tá morta, mas não consegue ter comunhão. Porque quem tem comunhão, dificilmente não fica sem ter alegria. Quem tem comunhão. Então, assim, o segredo é esse, é a qualidade, a unidade, e vai gerar quantidade. Então, quando eu estou feliz, quando eu sirvo a Deus, quando eu tenho uma visão nítida do reino, quando o Espírito Santo fala conosco, quando ele abre a nossa amplitude da nossa visão para entender aquilo que ele quer para nós, todas as coisas começam a ser mais claras. Vamos concluir? Aqui, unicamente assim devolveremos o evangelho sua plena credibilidade diante do mundo. Que todos sejam um para que o mundo creia. Então, hoje falamos muito sobre visão e sobre unidade. A visão da igreja deriva da visão de que se tem de Deus. A visão da igreja se deriva da visão que tem de Deus. Quando a pessoa está animada em Deus, quando a pessoa entende que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ela automaticamente ela vai ter coisas maravilhosas para estar transmitindo, né? Qualidade equivale a santidade. Por que santidade? Porque Deus é santo. Amém, irmãos? Vamos parar pela aqui hoje. Vamos concluir aqui, o horário já avançou bastante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Falamos sobre visão, falamos sobre amplitude de visão, falamos sobre unidade, falamos sobre qualidade, falamos sobre quantidade, falamos sobre ter uma visão nítida do reino, né? Mas essa visão vai ser perfeita quando nós trabalharmos em sintonia. Ou seja, cada um desenvolvendo, como já falou o irmão Júnior, um corpo espiritual de Cristo, cada um desenvolvendo a sua própria chamada. Então, assim, Deus nos chamou para trabalharmos em unidade, mas cada um na sua função, porque todos somos fundamentais. O que é que 1 Coríntios fala, né, 12 sobre isso aí? Fala que os membros do corpo, Deus escolheu o membro do corpo, para dar honra àquele que faltava de honra, né? Aqueles que parecem ser menos honrosos são indispensáveis para o corpo. Então, o que é que significa isso, Paulo? Significa que o que Deus te chamou para você fazer, faz com amor. Faz com toda a tua força. Se Deus chamou você para tomar conta de evangelismo, evangeliza. Se Deus chamou você para pregar, prega. Se Deus chamou você para louvar, louva. Se Deus chamou você para evangelizar, evangeliza. Se chamou você para tomar conta das crianças, toma conta das crianças. O importante, arrumar a igreja, nós arrumamos a igreja. O irmão que lava o banheiro, o outro que chama aqui, convida o visitante, que faz o culto na casa. Ah, pastor, não sei pregar, mas eu vou abrir a porta da minha casa. Abre a porta para casa. É missão. Então, assim, dom de acolhência, dom de governos, né? Então, assim, é fundamental que a gente possa desenvolver diante de Deus o dom que ele nos deu para o aperfeiçoamento dos santos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Estamos aqui para poder somar juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. E nós queremos concluir essa lição número 1 hoje e na próxima lição continuaremos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.